E é como eu falei pra vocês, pessoal, a Terra plana ela não gira, ela capota. Michele quis fazer uma provocação ao Lula, uma ameaça, insinuando que o Lula seria preso. O que aconteceu? Um escândalo de proporções assim imensas envolvendo Michele no Palácio do Alvorada. Suspeitas de Caixa 2, rachadinha, comportamento hostil com funcionários e até mesmo discussões pesadíssimas com os filhos do Bolsonaro. O Jair Renan partiu pra cima da Michele e só foi contido por um segurança. Olha só a situação envolvendo Michele Bolsonaro. E parece que ela não vai conseguir chegar apta para disputar 2026, porque se essas informações forem comprovadas da reportagem do Metrópolis, Michele vai ser presa. Na sua opinião, isso é uma ironia do destino? Você acredita mesmo que Michele pode ter feito tudo isso? Eu acredito que sim. Você acha que Michele vai ser presa? Deixa o seu like se você quer a punição dessas pessoas e, claro, se inscreva no canal. Essa reportagem, que na minha opinião é bombástica, foi trazida para nós pelo Rodrigo Rangel do site Metrópolis. É uma longa e detalhada reportagem feita pelo jornalista que trouxe detalhes sobre o Caixa 2 do Bolsonaro. E os personagens são praticamente os mesmos. Nessa longa reportagem, o Rodrigo Rangel, ele teve depoimentos de funcionários que trabalhavam com Michele no Palácio do Alvorada. E eles trazem muitos detalhes sobre as operações supostamente ilegais feitas pela primeira-dama, até mesmo com a denúncia de rachadinhas e comportamento hostil de Michele e de colegas com os funcionários do Alvorada. Um negócio simplesmente assim assombroso. Para entender o que está acontecendo com Michele, nós temos que voltar na denúncia inicial do Caixa 2 do Bolsonaro no Palácio do Alvorada. Porque o pivô de todo esse escândalo é o mesmo: o tenente-coronel Mauro Cid, que recebia o dinheiro do Bolsonaro, era o ajudante de ordens e fazia os depósitos em dinheiro vivo com o dinheiro sacado do cartão corporativo nas contas de Bolsonaro. E ele também era o pivô que entregava o dinheiro para os funcionários e assessores de Michele levarem o dinheiro para ela. Esse escândalo do Caixa 2 culminou depois com todo o problema e exoneração do comandante do Exército. Para você ter mais detalhes do Caixa 2 do Bolsonaro, link aqui no card, porque não vale a pena nós entrarmos no detalhe desse vídeo, porque nós temos que falar sobre Michele e a suspeita de Caixa 2 no Palácio do Alvorada. O que acontecia? Assessores da Michele, eles eram encarregados de passar até o Palácio do Planalto para pegar, justamente com o Mauro Cid, dinheiro em espécie para levar para a primeira-dama Michele Bolsonaro. E o Mauro Cid, de fato, ele era o grande gerenciador de todo esse esquema, aparentemente. Porque bastava uma mensagem para o Mauro Cid que ele autorizava o assessor da Michele passar à sala dele no Palácio do Planalto para receber o dinheiro. E também era o Mauro Cid que fazia os depósitos em dinheiro na conta da Michele Bolsonaro. Mas a história não para por aí não, pessoal, porque os funcionários, eles recebiam envelopes com dinheiro vivo de uma amiga da Michele, que era justamente aquela amiga que a Michele utilizava o cartão de crédito. Essa história também está contada no vídeo falando sobre o Caixa 2 do Bolsonaro, só que não para por aí. Porque o que acontece? Essa amiga da Michele, conhecida como Rose, ela conhece Michele há muitos e muitos anos, desde o início da carreira de Michele em Brasília. E aí o que acontecia? A Michele, ela conseguiu um emprego melhor para a amiga lá em Brasília. E claro que com um emprego melhor, a amiga Rose conseguiu um salário melhor. E depois que ela conseguiu esse salário melhor, alguns funcionários de Michele passavam até endereços previamente estabelecidos com a Rose, amiga da Michele, para receberem encomendas, que eram envelopes. Pelo tatear do envelope, era possível identificar que aquilo era dinheiro vivo. Então os funcionários, eles, segundo a reportagem, têm certeza que aquele dinheiro em espécie era originário de um esquema de rachadinha. Porque o que é a rachadinha? Você, funcionário, assessor de um parlamentar, você pega o seu salário e destina uma parte desse salário para aquele político que o está alocando no gabinete. Então Michele fazia isso aparentemente com a sua amiga Rose. Uma parte do salário da Rose ia para Michele no Palácio da Alvorada. Olha a situação. E claro que tudo isso, pessoal, era devidamente registrado por mensagens, o que facilita e muito as investigações do STF. Mas não acaba por aí,
porque Michele Bolsonaro utilizava parte desse dinheiro, segundo a reportagem, para pagar despesas de seus parentes. Uma meia-irmã da Michele Bolsonaro tinha a mensalidade dela em uma faculdade particular em Brasília, no curso de arquitetura, pago pelo Mauro Cid. E também por assessores. Bastava a Michele enviar uma mensagem, o Mauro Cid autorizava, o pessoal ia lá e pagava os boletos da meia-irmã da Michele Bolsonaro. Além de vários outros repasses para familiares da Michele com esse dinheiro. E você acha que termina por aí? Não termina. Olha só como a situação tá escalando. Tá escalando. Vai chegar. Ó, não tem como, depois de tudo isso, não suspeitar de Michele Bolsonaro. E de fato, a Terra plana, ela capota. Ninguém mandou a Michele Bolsonaro querer fazer aquela graça com o Lula. Porque você sabe, link aqui no card, ela quis dar uma ameaçada. O governo federal, ele tá passando um pente fino nos gastos do cartão corporativo com Michele. Porque como eu falei nesse vídeo que a Michele ameaçou o Lula, o governo quer saber se os implantes de silicone que Michele fez na comissão de frente foram pagos com dinheiro público. E vendo toda essa situação, aparentemente, pode ser que sim. E vendo tudo isso, pessoal, eu acho que os planos do Valdemar Costa Neto de querer lançar Michele Bolsonaro como sendo a candidata ao Senado ou à presidência da República em 2026 estão indo por água abaixo, porque o risco dessa mulher ser presa tá crescendo cada vez mais. Na sua opinião, Michele Bolsonaro é culpada de tudo isso? Ela vai ser presa? Você quer pelo menos que ela seja presa? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Agora vamos parar de falar de corrupção e vamos relatar comportamentos hostis de Michele. Porque apesar dela se mostrar toda afável, né, toda doce em público, Michele no trato com os funcionários era super hostil. Vários funcionários relatam um tratamento bastante diferente daquele que ela mostrava em público, com agressividade, mudanças de humor de modo abrupto e até algumas situações muito constrangedoras envolvendo os funcionários. Até mesmo o administrador do Palácio da Alvorada, que foi colocado por Michele, um pastor bastante suspeito, tratava os funcionários de um modo bastante degradante, como se ele estivesse humilhando. E tem um episódio lá envolvendo a fonte que fica ali em frente ao Palácio da Alvorada, que as pessoas iam lá e jogavam moedas para dar boa sorte. Então o que a Michele fez? Ela solicitou que os funcionários recolhessem aquelas moedas, um balde cheio acabou sendo coletado e ela mandou entregar ao pastor administrador do Palácio do Alvorada para que ele doasse como doação para a igreja do pastor. Se ele doou, ninguém sabe, pessoal. O que nós sabemos é que esse comportamento hostil de Michele também era com Bolsonaro. Sim, porque a Michele, depois de várias visitas indevidas do Jair Renan no Palácio da Alvorada, na qual ele levava a bebida, ela mandou trancar a adega do Palácio da Alvorada. E um belo dia o Bolsonaro estava lá com um convidado e quis presenteá-lo com um vinho. E o Bolsonaro foi até a adega. Só que a adega estava fechada, o Bolsonaro indagou os funcionários e eles falaram assim para ele: olha, Bolsonaro, nós não podemos abrir, ordens da Michele. O Bolsonaro se sentiu tão desmoralizado na frente do convidado que ele meteu um pé na adega, arrebentou a porta da adega, pegou o vinho e entregou para o funcionário, para o seu colega. Por isso que o estado de conservação da Alvorada era péssimo, aquilo lá era um chiqueiro, porque Michele e Bolsonaro eram dois porcos. Pessoas simplesmente sem qualquer tipo de apreço, né, não vou dizer de berço, mas eram desclassificados. Essa é a melhor definição. E teve um dia que as confusões envolvendo os filhos do Bolsonaro, né, principalmente o Carluxo e o Jair Renan, elas escalavam para níveis homéricos. Eram bate-bocas, assim, segundo os relatos, que nós iríamos adorar poder participar ou presenciar. E teve um dia que o Jair Renan ele foi para cima da Michele para sair no soco com a Michele. O que aconteceu? O Jair Renan passava lá para pegar comida, né, para surrupiar a comida da despensa do Palácio da Alvorada e levar para o apartamento dele no sudoeste em Brasília. Michele não gostava disso. Ela permitia que os seus familiares pegavam, mas não permitia que os filhos do Bolsonaro fizessem o mesmo. E aí o que aconteceu? Teve um dia que o Jair Renan passou lá sem comunicar ao Bolsonaro e topou com Michele. Começou um bate-boca tão grande que o Jair Renan partiu para cima da Michele e ele só foi contido pelo pescoço por segurança, senão ele acabaria se engalfinhando com a Michele. Olha o nível que é a família Bolsonaro. Tudo isso te surpreende? Quero saber a sua opinião, coloque nos comentários. Você tá assustado? Eu não tô, simplesmente surpreso, porque eu já esperava tal tipo de comportamento de desclassificados como Michele Bolsonaro e toda essa família.